Boa noite. Uma árvore enorme caiu nessa tarde no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. A queda derrubou um transformador de energia que provocou explosões e carros pegaram fogo. Vamos ao vivo até lá, onde está o repórter Daniel Ferreira. Boa noite, Daniel. Qual é a situação nesse momento aí no local? Oi, Carol, boa noite para você, boa noite a todos. A rua São Paulo, aqui no centro de BH, teve que ser interditada e continua interditada, viu? Desde a tarde de hoje. O cheiro de queimado aqui é muito forte. Segundo o Corpo de Bombeiros, a previsão é de que demore até 4 horas para a liberação da via. Essas imagens que você está vendo mostram um momento em que o transformador explode. Uma árvore caiu em cima do poste e acabou pegando fogo. As chamas atingiram 7 veículos e outros 2 carros foram danificados por causa da árvore. Por causa do pânico também, algumas pessoas esconderam um restaurante aqui perto, mas por sorte ninguém ficou ferido. Técnicos da CEMIG estão trabalhando aqui no local. Há muitos curiosos. A nossa equipe não pôde chegar até o local onde a árvore, está, porque o risco de choque elétrico ainda é grande. Mas a gente está acompanhando tudo aqui, A qualquer momento a gente passa mais informações para você aí, Carol. E é isso. Aí daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 9 carros teriam sido atingidos. Obrigada, Daniel, pelas informações. Está foragido da Justiça o vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Wellington Magalhães. Ele e mais 7 pessoas, entre elas a mulher dele, tiveram a prisão preventiva decretada por fraude em licitação. A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual estiveram na casa do ex-presidente da Câmara hoje pela manhã, mas ele não foi encontrado. Policiais e representantes do Ministério Público chegaram cedo à mansão na orla da Lagoa da Pampulha, onde mora o vereador Wellington Magalhães com a família. A movimentação intensa durou boa parte da manhã. Eles procuravam pelo vereador e pela esposa, que tiveram a prisão preventiva decretada. A ordem da Justiça também era para o sequestro de bens. Um veículo HRV foi apreendido. Este promotor confirmou a prisão da mulher do vereador. A mulher dele foi presa. E o Wellington? O Wellington ainda não. Tá? Nós estamos em calço dele. O Wellington Magalhães e a esposa foram denunciados pelo crime de lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, eles adquiriram bens móveis e imóveis em Belo Horizonte, na região metropolitana, incompatíveis com a renda de um vereador. Além da prisão deles, a Justiça também determinou a de outras 6 pessoas por envolvimento nas fraudes. A esposa de Wellington foi levada para a primeira delegacia da região Centro-Sul, assim como outros presos na operação do Ministério Público e da Polícia Civil. O vereador e ex-presidente da Câmara de Belo Horizonte é apontado como líder de uma organização criminosa que, segundo o Ministério Público, é responsável pelo desvio de verbas que resultou em prejuízo da ordem de 30 milhões de reais aos cofres públicos municipais. O desvio seria relativo a verbas para publicidade que favoreceram uma empresa por meio de licitação fraudulenta. Os outros presos na operação têm ligação direta com a empresa licitada. Além do ex-superintendente de comunicação da Câmara de Belo Horizonte, os mandados foram expedidos como desdobramento da Operação Santo de Casa. Com base nas investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia contra 20 pessoas por crime de peculato, fraude em licitação pública, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, embaraço em investigação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essa licitação foi feita abandonando-se uma licitação que já havia sido concluída e já estava na fase de contratação de 10 milhões de reais na administração anterior ao do senhor Wellington Magalhães, quando ele assumiu imediatamente a primeira medida, juntamente com os demais partícipes e comparsas, foi anular, sem justificativa legal, a investigação anterior, iniciar uma outra direcionada para essa empresa e, através dela, desviar dinheiro. Somente nos primeiros 90 dias de vigor desse novo contrato de publicidade, foram torrados, literalmente, 15 milhões de reais. Ao final desses 90 dias, eles aditaram o contrato em mais 15 milhões de reais.
O Tribunal Federal da 4ª Região rejeitou nesta quarta-feira o último recurso a que tinha direito a defesa do ex-presidente Lula. Por unanimidade, os desembargadores não reconheceram os embargos de declaração. Em janeiro, o TRF manteve a condenação de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. Agora, só resta aos advogados do ex-presidente apelarem ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Um bandido morreu ao tentar assaltar um policial militar em Contagem hoje de manhã. Um comparsa dele foi preso com uma réplica de arma. Toda a situação aconteceu aqui, na Avenida João César de Oliveira, bem próxima à Via Expressa, em Contagem. De acordo com informações da polícia, um militar estava a caminho do trabalho. Exatamente nesse local, ele foi abordado por 2 bandidos que estavam em um Ford Ka. Quando perceberam que se tratava de um policial, os bandidos atiraram. O policial reagiu. Dentro do veículo havia alguns pertences do policial, coturno, entre outros pertences, fardamento militar. Que um dos meliantes gritou, é um policial. Momento esse que ele apontou, com a arma apontada para o policial, acionou o gatilho. O militar não teve outra forma de, se não se defendesse, efetuando disparo contra o cidadão. O veículo do militar foi atingido por tiros. O revólver calibre 32 foi apreendido e será periciado. O Wellington dos Santos Mateus, de 19 anos, que tem passagens por roubo, homicídio e tráfico de drogas, foi levado para o Hospital Municipal de Contagem, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O colega dele foi trazido aqui para o 2º Batalhão de Policiamento Especializado. É o Leandro Júnior Oliveira, que também tem várias passagens e não quis gravar com a imprensa. A réplica que estaria em poder de Leandro é bem parecida com uma pistola 9mm. O corpo de Wellington dos Santos foi levado para o IML de BH. O policial não se feriu no tiroteio. Uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos foi presa em Pimenta, na região centro-oeste de Minas. Eles comemoravam o assalto em uma casa no Lago de Furnas e planejavam um novo ataque. Com os suspeitos, a polícia apreendeu munição, 2 revólveres calibre 38, uma submetralhadora .40 de fabricação artesanal e um fuzil 762, além de drogas, toucas ninja, um pé de cabra e uma marreta. Segundo a PM, o material estava em um sítio em Santo Hilário, distrito de Pimenta. No sítio, a polícia também localizou 4 quilos de explosivos. Ainda de acordo com a PM, os suspeitos confessaram que são integrantes de uma quadrilha especializada em ataques a caixas eletrônicos. Eles nos afirmaram que todos participaram da explosão do caixa eletrônico da cidade de Painhas, no dia 6 de abril, e que estavam aqui na cidade de Pimenta, em uma barraca à beira do Lago de Furnas, já há 8 dias. Ontem alugaram essa casa, onde nós os abordamos hoje. 7 homens e uma mulher com idades entre 22 e 47 anos foram presos. O grupo estava sendo monitorado pela polícia havia 3 meses. Segundo a PM, todos os suspeitos já tinham passagens pela polícia. 2 deles, inclusive, estavam com mandado de prisão em aberto. Para os militares, os presos contaram que vieram para Pimenta este mês e confessaram que se esconderam no sítio em Santo Hilário para planejar a aproximação da quadrilha. O serviço de inteligência da PM descobriu que o próximo alvo da quadrilha seria o Banco Bradesco em Pimenta. A polícia acredita que a prisão dos suspeitos vai ajudar a esclarecer outros crimes. A gente já tem certeza que evitou uma explosão porque eles assumiram que iriam fazer nos próximos dias, né? E quem sabe quantas mais, né? Os suspeitos foram levados para a delegacia da Polícia Civil em Formiga, que vai investigar o caso. Em entrevista ao jornal Estado de Minas, a Polícia Militar sustenta que de 1º de janeiro até o dia 12 deste mês, são 38 ocorrências envolvendo explosões a bancos em Minas Gerais. A média é de 2 assaltos à instituição financeira a cada 5 dias. Até a semana passada, 8 ladrões foram presos e 3 mortos em confrontos. Em Passos, no sul de Minas, um prédio comercial foi interditado após explosão a caixas eletrônicos em uma agência bancária. Segundo o Corpo de Bombeiros, o edifício, que tem 10 andares, teve os pilares danificados. O prédio do Banco do Brasil sendo interditado neste momento pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, que já estão aqui.
A vistoria do Corpo de Bombeiros descobriu que as explosões da última semana na agência bancária danificaram os pilares do prédio, que tem 10 andares. Segundo os bombeiros, por medidas de segurança, o local vai ter que ser evacuado. São 100 salas comerciais. Após a ação dos criminosos, o Banco do Brasil, que funciona no local, teve as atividades paralisadas. O atendimento ao público foi suspenso. Ainda não há uma data de quando isso vai ser normalizado. Monte Verde, distrito de Camanducaia, no sul de Minas, registrou hoje a menor temperatura do estado este ano, com termômetros marcando 4,5 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura mínima chegou aos 12 graus nas regiões oeste e centro-sul. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. A previsão é que o tempo permaneça nublado e as temperaturas continuem mais amenas em todas as regiões mineiras. No sul e na zona da mata, nevoeiros podem surgir logo ao amanhecer. Em BH, mínima de 12 e máxima de 25 graus. A temperatura em Itabira fica entre 14 e 23. Os termômetros oscilam entre 18 e 30 graus em Planura. Variam entre 7 e 23 em Piranguinho. E em Sete Lagoas, mínima de 15 e máxima de 27 graus. E nós voltamos agora ao vivo da região centro-sul de Belo Horizonte, onde está o repórter Daniel Ferreira com novas informações sobre os carros que pegaram fogo no fim da tarde de hoje. Qual é a situação, Daniel? Oi, Carol. Olha, eu tô com o Tenente Magalhães, que é do Corpo de Bombeiros. Ele vai levar o pessoal, os donos dos veículos, para poder retirar os objetos agora, né, Tenente? Como é que vai ser isso? Positivo. A intenção, na verdade, agora é que, como os veículos já estão em segurança, a intenção é que os veículos que não tiveram danos maiores, o pessoal possa estar retirando os materiais deles. Agora que já não oferece mais isso para ninguém, a gente tem condição de estar oferecendo esse conforto para o pessoal. E você pode informar o que foi que aconteceu, Tenente? Na verdade, o que passou para a gente é que teria caído uma árvore sobre um poste. Quando a gente chegou aqui no local, o transformador, por conta da queda, ele começou a se incendiar. E no incêndio no transformador, a obrigação nossa, infelizmente, é esperar a CEMIG para que a gente possa estar atuando, para evitar o risco de eletrocução. No caso, foi feito aí o apoio da CEMIG. Assim que a CEMIG deu esse apoio, a gente teve a oportunidade de estar iniciando o combate às chamas. Iniciado o combate às chamas, o Corpo de Bombeiros demorou aí aproximadamente em torno de 10 a 15 minutos para encerrar com as chamas e, posterior, a gente deu início ao corte de árvore para poder estar liberando a via. Ok, Tenente, muito obrigado, bom trabalho. Carol. Obrigada, Daniel. Obrigada ao Tenente também pelas informações. Uma psicóloga de Juiz de Fora, na Zona da Mata, trocou o consultório pelo carro. É isso mesmo. Ela foi para as ruas acompanhar de perto os pacientes que, por algum trauma, se sentem inseguros e têm medo de dirigir. O tratamento proposto por ela tem dado resultado. A reportagem é de Lucas Girardi. Sentar no banco do motorista, colocar o cinto de segurança, dar partida no carro e dirigir. Quem está acostumado faz isso muito facilmente, só que algumas pessoas têm dificuldade e acabam procurando ajuda. Foi o caso da Ana. Ela ficou uns 10 anos sem dirigir e quando precisou não foi tão simples voltar a pegar o volante. A direção é a prática, né? Você vai adquirindo confiança com a prática. E como eu fiquei muito tempo sem dirigir, então eu fiquei muito insegura. Há pouco mais de um mês, ela faz o tratamento com a Amélia. A psicóloga é especializada no atendimento de pessoas com dificuldade em dirigir. Eu trabalho com a metodologia comportamental cognitiva, troca, né, a clínica pelo carro. Eu adaptei um carro, mas não enfaixei por questões assim de preservar a identidade do meu cliente. Eles são habilitados e tiram a carteira e ficam naquele método engessado da autoescola e quando chegam no trânsito não conseguem evoluir. Ela conta que cada caso é tratado individualmente. Não existe uma regra geral para determinar um perfil mais propenso a desenvolver algum tipo de dificuldade. A psicóloga garante que qualquer um pode conseguir dirigir. Priorizo questão de habilidade, personalidade e se ela tem ou teve algum trauma durante esse período da vida dela.
ou assistiu, ou perdeu alguém da família em acidente, ou vivenciou. Dirigir não é um bicho de 7 cabeças. E daí eu deslanchei. Eu já saio de carro sozinha, né? Eu vou com meu marido também, que já foi instrutor de autoescola. Então uma coisa complementou a outra, foi muito bom. A fala é um instrumento importante de comunicação, não é mesmo? A Semana Nacional da Voz está aí para propor uma atenção especial às cordas vocais e evitar desenvolver problemas como a rouquidão, por exemplo, e até algo mais grave. Veja agora quais são os cuidados que todos nós precisamos ter com a nossa voz. Há quase 20 anos, o Richarles teve uma alergia, que evoluiu para um edema. Na época, fez um tratamento, mas decidiu aproveitar a campanha para fazer uma nova avaliação. Depois disso, todo cuidado que eu tive foi de tentar não falar muito alto, evitar ambientes onde minha voz compita com o som ambiente, e evitar ambiente com fumaça, cigarro, lugar fechado que tenha ambiente fumaçado, e dormir bastante também. Dormir, acho que é o maior amigo da voz, é o sono. A Semana da Voz ocorre pelo 20º ano e o objetivo é identificar os problemas da corda vocal, principalmente os riscos de câncer de garganta. O médico explica que, às vezes, aquela dorzinha na garganta pode ser algo bem mais sério. E por isso é preciso ter bastante cuidado e buscar um atendimento especializado. As pessoas que utilizam a voz como instrumento de trabalho, professores, locutores, repórteres, cantores, jornalistas, têm o risco de desenvolver lesões ligadas ao trabalho. Não são lesões graves, mas que levam a um grande índice de afastamento. Um outro grupo é o grupo que faz uso de bebida alcoólica, de cigarro, abuso vocal, que tem um risco de desenvolver o câncer de garganta, o câncer da laringe. Existem alguns cuidados que nós devemos ter para a vida, né? Nós chamamos de higiene vocal, que é a ingestão de pelo menos 1,5 litro de água todos os dias, não gritar, não pigarrear, evitar falar alto, evitar o chamado fonotrauma, que é usar a voz intensamente. As pessoas que têm que falar profissionalmente, adotar técnicas vocais adequadas, procurar uma fonoaudióloga para que receba orientações, falar pausadamente, tomar fôlego, respirar durante a fonação, não falar muito em ambientes com ar-condicionado, evitar os alimentos ácidos que possam favorecer ao refluxo. Todos esses cuidados, além de não fumar, não beber, são fundamentais para a nossa vida, para preservar a nossa voz. E para promover a conscientização nesta Semana Nacional da Voz, o Hospital Felício Roxo, aqui em Belo Horizonte, vai oferecer 45 consultas gratuitas na próxima sexta-feira, dia 20 de abril, de 2 às 4 horas da tarde. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada. O endereço é Rua Uberaba, número 500, no Barro Preto. Logo depois do intervalo, você vai conhecer mais 2 pratos que participam do Botecar 2018. É de dar água na boca. Eu volto já já. E já chegou a ocupar a vice-liderança em 2016. Este ano, o estabelecimento vem com um prato na trilha do sabor do Casa Velha. Esse ano, o tema do Botecar é Estrada Real. E como naquela época os tropeiros tinham que armazenar comida para levar durante as suas viagens, usava-se muito defumar as carnes, né, a comida e tudo. Por isso surgiu a picanha suína defumada, entendeu? Com um molhinho que é para adocicar um pouco a carne, para ficar mais molhadinha, porque não tinha muito recurso naquela época. E surgiu na trilha do sabor do Casa Velha. É a primeira vez que o Bar do João, que fica no bairro Santa Branca, região da Pampulha, participa do festival. O prato Pot-Pourri Real tem como principal ingrediente a carne de porco. É carne de porco acompanhado com molho de laranja, né? Tartar de banana, farinha de piqui e serve 4 pessoas, né? O tartar de banana, com o que ele é feito? Quais são os ingredientes? Os ingredientes que acompanham é banana, pimenta piqui, cebola roxa, manjericão. Nossa, gente, fenomenal. E aí, Cleito, aprovado? Aprovadíssimo. Muito bom, João. Parabéns. Eu tô achando que eu não vou resistir não, viu, gente? Eu vou experimentar também. Só não se esqueça de votar depois de experimentar o prato. É só preencher essa cédula e depositar na urna.
E é claro que eu vou provar todos eles e votar também. O JA fica por aqui, você assiste agora ao SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã, às 7h15 da noite. Tchau!